Queridos amigos, queridas amigas e irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, na sua luz, na sua paz. Que assim seja. Amém. Esse mês estamos comemorando 36 anos do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Então, para todos que fazem parte dessa construção espiritual divina, porque nós sabemos que antes mesmo de um centro espírita ele ser fisicamente concretizado aqui na Terra, espiritualmente ele já passa a existir no plano espiritual. Depois de toda uma organização dos espíritos que vão atuar naquela casa de socorro espiritual, é que, claro, escolhidas a dedo, nós temos os fundadores. Pois bem, aqui vai meu abraço virtual para todos que fazem parte dessa fraternidade maravilhosa, um trabalho solidário, sempre atendendo às almas carentes espiritualmente, carentes fisicamente, um trabalho perfeito. Deus abençoe a todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as pessoas. Consequentemente, não devemos também o quê? Atirar a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. Por quê? Afinal de contas, o certo e errado é uma questão de ponto de vista evolutivo. Bem, de um modo geral, somos benevolentes para com os nossos próprios erros. Nos achamos perfeitos e por isso, muitas vezes somos intolerantes com os erros alheios, severos no julgamento para com os outros. Todos os dias, para vocês exemplificar, para vocês entenderem, todos os dias Dona Maria, ela olhava pela janela de sua cozinha em direção ao varal do vizinho e via a vizinha pendurando as roupas, comentava com a família: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. Todos os dias ela debruçada na pia fazendo o almoço, ela verificava a vizinha pendurando as roupas e sempre via aquelas roupas imundas. Dia seguinte a mesma coisa, novamente na cozinha e olhando mais uma vez para a vizinha, ela comentou: tá vendo aí? Não sei como ela não tem vergonha de colocar essas roupas sujas no varal. E assim todos os dias acontecia. Dona Maria já estava habituada a olhar para o varal da vizinha e criticá-la por tanta roupa suja. Até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Imagine só. Mas ao vê-las estendendo seus lençóis, ela correu na direção da janela da cozinha, teve o impulso de falar, mas para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada. Notou também que ao tentar abrir essa janela, os vidros ficavam com as marcas de sua mão, engordurados. Desesperada, ela pegou um pano e começou a limpar os vidros. E olha a surpresa de Dona Maria. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, ela pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas, alvíssimas. Só então ela percebeu na realidade o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua própria vidraça. Pois bem, amigos, assim como Dona Maria, também nós nos precipitamos, nos equivocamos no julgamento do próximo. Kardec questionou aos espíritos, lá na questão do Livro dos Espíritos, 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o Mestre Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ora, será então fácil assim sermos benevolentes para com todos, indulgentes com as imperfeições alheias e perdoarmos as ofensas que muitas vezes
Não é o outro que está nos ofendendo, mas sim o nosso orgulho ferido que faz que tenhamos essa percepção de estarmos sendo ofendidos? Pois é. Será fácil agir como Jesus? Sermos benevolentes, indulgentes com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas? Sabemos que não, que é muito difícil para nós ainda que vivemos num planeta de provas e expiações. Diante das nossas imperfeições, conseguirmos agir, entender o sentido da caridade como Jesus já entendia, segundo os Espíritos. Mas por quê? O que é que nos impede que nós façamos isso? Claro que é o nosso orgulho, uma das chagas maior que nós temos na humanidade. O orgulho que corrói cada um de nós. Aquele que nos leva a sermos preconceituosos. Aquele que nos leva a sermos arrogantes. Porque o orgulho dá a ideia de superioridade. O orgulho dá a ideia, nós entendemos que somos melhor do que o outro. Então, a nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da Terra. Sempre nós estamos certos e o outro é que está errado. Eu, há muito tempo, já me cansei disso. Graças à doutrina espírita, eu aprendi que muitas vezes o mais importante é ser feliz do que está certo. Então, quando diante de uma pessoa que já está me tirando do sério numa conversa, demonstrando seu ponto de vista completamente contraditório ao meu, eu respiro fundo e penso, bem, ela está no direito de pensar diferente de mim. Será que eu estou mais evoluída ou ela está mais evoluída que eu? É uma questão de aprendizado espiritual. Jesus, ele nos adverte que nós vemos o argueiro no olho do outro, mas não conseguimos enxergar a própria trave que temos nos nossos olhos. Então, para entendermos, para sermos benevolentes realmente com o outro, indulgentes com os erros dos nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos próprios erros, das nossas imperfeições, das nossas limitações. A partir daí, sim, teremos condições de compreender o que o outro pensa, de como pensa e até por que pensa dessa forma. Compreender por que agem de forma que nós estamos compreendendo que seja um erro. A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Ela não adianta, portanto, que nós fiquemos chorando, leite derramado, nós cruzarmos, é uma questão de tudo está planejado, está programado, então não vou fazer nada. Não existe determinismo na doutrina espírita. A única fatalidade que nós temos, o determinismo que nós temos é que nós morremos e reencarnamos. Isso é para todos, inexoravelmente vai ocorrer. Uma hora nós vamos morrer, uma hora nós vamos nascer. Porque a reencarnação, sim, é um processo evolutivo que nós podemos dizer que é um determinismo enquanto estamos evoluindo para sermos um espírito puro um dia. Então, também, muitas vezes nos vemos até como vítimas. Nós não querendo reconhecer que estamos equivocados, que de alguma forma nós produzimos esse sofrimento para nós mesmos, aí nos fazemos de vítimas, cheio de pena de nós mesmos, né, em relação às pessoas, para que as pessoas também se apiedem de nós, tenham compaixão de nós. E assim nós vamos nos acomodando, vivenciando a vida aqui na Terra. Bem, o Espírito, ele é movido pela vontade que temos em nós. E é essa vontade que nós precisamos buscar para mudar esse cenário espiritual.
ela que nos impulsiona à evolução moral. Então, a palavra de ordem é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. Esforço que vai nos ajudar a sermos benevolentes, indulgentes, sabermos perdoar aquele que, de certa forma, nos ofendeu, nos magoou, nos levou a uma situação de desconforto emocional. Até porque a gente tem que ter consciência que quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado alheio. O mestre já nos ensinava que nós não devemos julgar para não sermos julgados, porque nós seremos julgados conforme as nossas obras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Mas quer dizer então que eu devo ser conivente com o comportamento equivocado do outro? Eu devo concordar com o erro das pessoas? Claro que isso seria o mesmo que aprovar o mal. Porque eu sou bonzinha, eu vou deixar que as coisas ruins ocorram, fiquem frequentemente acontecendo. Não, meus amigos. A gente não pode alegar bondade e aprovar o mal. Pelo contrário. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Não colocar lenha na fogueira da dor dos outros. Nós todos temos erros, cometemos erros. Somos espíritos imperfeitos, enfermos da alma e precisamos nos corrigir. É por isso que estamos aqui na Terra, é por isso que precisamos nos conscientizar, buscar a vontade e mudar a nossa postura. Nossa principal dificuldade hoje em dia é evoluir com equilíbrio. Como reconhecer o limite entre perdoar e não ser conivente com o erro do outro? Como agir diante, do erro alheio? Como que eu faço isso? Como é que eu posso educar sem julgar? Olha que complicado. Por quê? Para que eu possa falar com alguém, uma abordagem para que a pessoa modifique sua conduta ou tente pensar de forma diferente, para fazer isso, a princípio eu já julguei o comportamento dessa pessoa, a forma como ela se expressa, o que ela pensa. Então, como é que eu posso educar sem julgar? A doutrina espírita, ela não vem dizer o que é certo ou o que é errado, porque isso que nos diz é a nossa própria consciência. Nós sabemos, no fundo, dentro de nós mesmos, ressoa, a gente sabe quando faz algo de errado, quando a gente age no bem, a gente percebe as nossas ações. Então é uma questão de bom senso. A nossa doutrina ela não sai proibindo o que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Não, ela não diz isso. Ela diz, use o seu bom senso e haja sempre no bem. Persevere agindo no bem. Então, quando Jesus nos disse, não julgueis para não seres julgados, ele quis nos dizer para não condenarmos a criatura, mas sim a atitude dela. Então, não é porque a pessoa teve uma atitude equivocada que simplesmente eu vou dizer que ela não presta. A questão não é essa. Eu me lembro que uma vez eu li um conto, não sei se foi num livro de Humberto de Campos, que eu achei interessante, que uma mãe tinha uma grande dificuldade em trabalhar a educação da filha. E ela via o comportamento da filha equivocado
E não tinha controle sobre isso. Nós não controlamos nada ao nosso redor, né? Nós nos precavemos, tomamos alguns cuidados, mas a gente não controla a vida dos outros, a gente não controla a nossa própria vida, né? E a mãe não sabia mais o que fazer diante da conduta da filha, querendo mostrar que ela deveria mudar a atitude. Então, ela, um certo dia, convida a filha para sair de casa, vai andando na rua e para na frente de uma obra. Estavam construindo um prédio, ela analisa, olha assim, vira para a filha: filha, o que é que você vê? O que é que você está vendo, você olhando aí para a obra? Qual a conclusão que você tira a respeito desse cenário? Aí a menina olhou, bem, mãe, eu tô vendo um rapaz fazendo massa, o outro tá carregando carrinho de tijolos, tô vendo arrumando aqueles andaimes, né? Outro tá levando a massa para colocar, bater a laje, né? Várias pessoas trabalhando. Aí ela, por quê? Nada não, filha, vamos lá. E continuaram andando. Andando, passaram uns 3 quarteirões, a mãe novamente parou em frente a uma obra. Filha, e aqui? Estavam demolindo um prédio. Havia um grande demolidor lá, né? Um trator que estava demolindo a obra, a construção. E a filha olhou assim: eu estou vendo um trator tentando derrubar aí o prédio, tirando, né, derrubando as paredes. Mãe, por que você está me mostrando isso? Filha, entenda que para nós construirmos, nós temos que contar com o auxílio de muitas pessoas. São muitas pessoas envolvidas para uma construção de algo bom. Mas para destruir, basta uma pessoa equivocada, uma pessoa no erro, para destruir algo de bom que muitas pessoas construíram. E realmente, se nós trazemos esse modelo para nossas vidas, a nossa conduta, a gente quer melhorar. Eu vejo isso muitas vezes no centro espírita, que nós mudamos a nossa rotina, trabalhamos a nossa reforma íntima e criamos novos hábitos. Eu costumo dizer que tudo é uma questão de hábitos. Se nós temos hábitos ruins, são os vícios que temos que combater em nós. Se nós temos hábitos bons, esses sim, nós temos que cultivá-los cada vez mais para que eles se tornem as nossas virtudes. Cada vez nós consigamos ter hábitos melhores, né? Hábitos no bem, do que hábitos ruins, que são os vícios. Então, veja só, nós temos que buscar os pontos bons das pessoas para valorizarmos. Jesus, ele, quando fala que nós não devemos apontar, né, o erro alheio, a questão é que nós não devemos criticar somente para ferir. Não é para que nós tenhamos que, de repente, uma atitude somente para denegrir a imagem do outro. Não devemos condenar a criatura, e sim o mal que ela possa ter feito. Porque ela terá a chance de se modificar. Hoje, a pessoa pode estar tendo uma atitude completamente equivocada. Amanhã você vira assim: nossa, como fulano mudou, como fulano tem uma outra postura. Às vezes até porque não criamos intimidade, não temos convivência, e o que a pessoa externaliza, porque o mal grita. O bem, ele é elegante, ele é sutil, mas o mal não, o mal é escandaloso. Então, dessa forma que quando nós temos contato com a pessoa, a primeira impressão é que se a pessoa faz uma coisa ruim, nos marca.
E a gente leva conosco esse pensamento, que a pessoa é equivocada, a pessoa é, né, complicada. Muitos até criam ranço em relação à postura alheia. Pois bem, mas reprimir o mal é o nosso dever. Nós devemos reprimir o mal. Mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente reprime o mal? Censurar o mal também nós devemos fazer. Mas não devemos censurar as criaturas. Não devemos criticar, reprimir as criaturas, mas sim algumas atitudes e posturas delas. Isso deve ser feito abertamente? Não, eu me lembro que uma vez eu li um texto no Evangelho segundo o Espiritismo e deixou isso muito claro, né? Faz menção até à passagem que Jesus fala para Pedro que quando nós tivermos que repreender alguém, devemos fazer isso em segredo, né? Em secreto, somente com aquela pessoa. Não é a nossa intenção difamá-la, criticá-la para humilhá-la, e sim a nossa intenção é despertar naquela pessoa o senso crítico para que ela reveja a sua conduta. Se ela achar que não deve mudar, ela continua sendo ela, porque tudo é uma questão de tempo. O tempo, ele é para todos. Está aí para nós justamente um momento eu penso de uma forma, amanhã eu vou pensar de outra. Por quê? Decorrido determinado lapso temporal, muitas experiências eu já terei vivenciado que poderão fazer com que eu pense diferente. Então, mais do que nunca, não é com palavras simplesmente que nós vamos chamar a atenção de uma pessoa, mas sim com os nossos atos. Não adianta, é que nem aquele pai, eu me lembro que quando era pequena meu pai falava isso, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque ele fazia coisas equivocadas no trânsito, né? Eu acho que não se usa mais essa expressão, mas já vão fazer até uns cálculos aí da minha idade, né? Porque meu pai botava o carro na banguela. Tem gente que não sabe nem o que é isso, no ponto morto, para descer uma ladeira para economizar combustível, porque eu sou do tempo da fartura, que fartava tudo, né? Fartava gasolina, fartava mantimentos no mercado, mas graças a Deus, hoje a gente não passa mais por essa problemática. Então, meu pai, ele sabia, ele tinha consciência do que ele estava fazendo de errado. Mas, no momento que ele estava me educando, ele alertava, olha, não faz isso, porque isso que eu estou fazendo é errado. Né? Faz o que eu vou te orientar. Contrariando exatamente o que o nosso querido Francisco de Assis nos traz e que, evangelicamente, é o que nós devemos fazer. Hoje, claro, meu pai pensa de forma diferente, viu, gente? Eles agora, meus pais estão estudando a doutrina espírita, toda semana a gente se reúne para explicar o livro dos espíritos para eles, fazemos evangelho no lar. Então, nossa, mas quando meu pai me falava para eu fazer o que ele dizia e não o que ele fazia, isso foi há décadas atrás. Então, veja só como as pessoas mudam. Francisco de Assis, ele dizia que nós devemos sempre pregar o evangelho, sempre. E se for necessário, que utilizemos palavras. Porque nós devemos ser um evangelho vivo. Jesus era assim. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Jesus era o que é o evangelho? Senão, quando nós vamos na Bíblia, os evangelhos canônicos são narrativas sobre a vida de Jesus, como o que ele fez, como ele se portava, o que ele falou, o que ele pensou, tudo traduz quem Jesus era. É aquela moral viva. Então, assim também nós devemos ser.
o próprio Evangelho. Não julgueis para não seres julgados. Né? Perdoar sempre que possível. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Amar sempre que puder. E amar como Jesus nos amou. Não é qualquer amor. Então, é através do exemplo, antes de mais nada, que nós devemos educar. Com a nossa postura, com as nossas ações. Quando as pessoas veem como agimos, a cada um segundo suas obras, né? As pessoas percebem. As palavras, elas até convencem, mas os exemplos arrastam. A nossa terra, gente, é um hospital. Muitos espíritos aqui, a maioria dos espíritos que estão aqui encarnados ou desencarnados, são espíritos enfermos em evolução. Então, ninguém aqui está precisando ser censurado. Ninguém precisa ser de acusações, de que fiquemos apontando os erros, os defeitos, as feridas, as fraquezas. Não, nós precisamos de apoio, de estímulo, de exemplo. Cada espírito ele é único e essa individualidade ela deve ser respeitada quanto ao ritmo de cada um para evoluir. Tem alguns espíritos que eles evoluem, precisam de 10 encarnações para evoluir o que alguns espíritos em uma única encarnação conseguem evoluir. A nossa própria consciência, ela acusa, cedo ou tarde, pode ser nessa existência ou em outra existência, o que nós devemos mudar. Lembremos que lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar onde é que está escrita a lei de Deus, né? Está dentro de nós. Os Espíritos falam, está na nossa consciência. A lei de Deus, a lei divina, está escrita na nossa consciência. Por isso nós temos essa percepção do que devemos melhorar. Apesar de muitas desculpas que nós damos para atrasar a nossa evolução. E o que é que ocorre? Muitas vezes, nesse atraso, nós nos vemos em sofrimento. Eu lembro-me que tinha um rapaz que vivia falando para a mãe que ele queria entrar para o tráfico de drogas, porque ele via os traficantes, né, era um bairro muito pobre, popular, uma favela. Ele via os traficantes com carro importado, usando correntes de ouro, ostentando riquezas, e ele queria também aquela vida, queria ser rico. Ah, mãe, mas meu filho, isso é errado. Eles vivem na violência, eles vivem fazendo mal aos nossos irmãos. E o menino, mas e daí, né? Eu quero ter as mesmas coisas que eles. E a mãe era engajada em fazer trabalhos sociais, tinha planejado levar alguns mantimentos para um presídio e pediu a ajuda do filho. Filho, bora comigo, porque é muita coisa para eu levar. E o rapaz foi. Quando chegou no presídio, diante aquele sofrimento dos presos, né, a superlotação, aquela agonia toda, e sem higiene, o menino horrorizado, ela virou: filho, muitos daqueles que você vê e admira, que estão traficando e tem carro importado e estão cheios de joias e você acha que ostentam uma boa vida, provavelmente já passaram por aqui ou já estão aqui, estarão aqui um dia. É esse o futuro que você quer para você? Você não conhece nenhum traficante idoso. Aí o menino repensou. Viu realmente que ele estava viajando na maionese, né? Pensando dessa forma. Então, olha que
que maneira didática, carinhosa de uma mãe educar o filho. E não entrar em conflito e dizer que você está errado, que muitas vezes, a depender da idade do jovem, os pais quando batem de frente, dizendo, olha, você está errado, aí que eles vão lá e fazem mesmo. Então, quando nós tivermos que chamar a atenção de algo para alguém, antes de mais nada, qual a forma de abordagem que eu vou ter em relação ao que eu quero falar com a pessoa, ao que eu quero despertar nela. Então, foi assim também que Jesus, a importância do que ele nos disse, né? Com a mesma medida que nós medimos, a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então, é importante nos colocarmos na posição do outro, de termos empatia, de entendermos, porque é muito fácil eu tirar minhas conclusões, eu julgar de acordo com a minha experiência, a minha vivência. Só que o outro que eu estou olhando e estou tirando minhas conclusões não teve as mesmas experiências que eu. Não teve a mesma família, não teve os mesmos relacionamentos, não estudou no mesmo local, não tem as mesmas atividades de trabalho, é uma vida completamente diferente. Então, por que a minha medida tem que ser utilizada para julgar uma pessoa completamente diferente que eu? Então, temos que desenvolver a empatia, fazer um esforço enorme de sairmos de nós para nos colocarmos no lugar do outro. Poxa, será que se eu morasse num lugar tão distante, eu também não pensaria dessa forma? Será que com esses parentes, com essa família, com esses filhos que são assim, porque são espíritos, né, nossos filhos, a gente diz, se eu tivesse um filho, meu filho nunca eu deixaria meu filho fazer isso. Vá ter um filho. Eu fui uma filha muito difícil para meus pais, né? Eu tenho mais 3 irmãos bem mais velhos que eu fui a última a chegar, não sei, familiar, o que nós dizemos de caçula, e dei muito trabalho. Meus pais falavam, nossa, nem os 3 que chegaram primeiro deram tanto trabalho como Karina. E realmente, quando eu amadureci para a vida e olhei para trás e vi tudo que eu fazia, como eu agia, como eu me portava, eu entendi o quanto que eu dei trabalho para meus pais. E até pensei, meu Deus, se eu tiver um filho, se vier com uma Karina, né, eu acho que não vou saber criar. Então hoje eu sou muito grata aos meus pais, porque em nenhum momento eles desistiram de mim, eles acreditaram. Em algum momento ela vai se modificar e olha, hoje eu aqui falando para vocês, né? E realmente, isso foi algo que até me deixou receosa em ter filhos. Eu pensava, meu Deus, se vier uma criatura dessa, como eu era, eu não vou aguentar. Então tem muitos pais, muitas mães que são heróis. É muito fácil a gente falar daquilo que nós não vivenciamos. Muito fácil, né? Mas quando está em nossas mãos, é muito difícil. Então, saibamos nos colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse em uma posição difícil, em que muitos se encontram na miséria, no abandono, no desrespeito, qual seria a minha reação? Como é que eu reagiria? Eu vejo pessoas que estamos passando por esse momento, essa crise da pandemia, e vejo muitas pessoas criticando aqueles que estão em casa, assim como eu vejo muitas pessoas criticando aqueles que pensam que o correto é ir às ruas. E aí, Karina, você pensa o quê? Bem, eu tenho a minha opinião, só que nem por isso eu fico criticando quem pensa diferente. Se eu acho que
é mais adequado estarmos em casa nesse momento e tenho condições de ficar, vou ficar e vou, com certeza, estimular para que as pessoas se resguardem, porque nós não temos, a saúde não está preparada para receber muitos doentes ao mesmo tempo. Não temos estrutura na saúde, né, no governo, para recebermos uma pandemia. E sabendo disso, se eu posso me resguardar e outras pessoas, meus familiares, por que não ficar em casa? Ah, mas e como é que eu vou sobreviver, Karina? Porque eu preciso trabalhar. Aí eu tenho que entender que tem pessoas que não têm as mesmas condições que eu. Tem pessoas que dependem do dia a dia, de ir para as calçadas, de vender suas frutas, pessoas que têm o seu pequeno comércio, pessoas que fazem trabalho para nós, prestam serviços e estão sem atividades. Esse é o momento que a espiritualidade nos dá a oportunidade de trabalharmos a solidariedade, de sermos solidários, de entendermos a dificuldade alheia. Nunca vi tantos movimentos, tantas ONGs se comunicando, um movimento da sociedade para ajudar as pessoas. Eu acompanhei, inclusive, no jornal matinal, hoje, em que um dos benefícios do governo que está sendo disponibilizado para o trabalhador informal, a repórter perguntou, e quanto que você tirava, né, com a sua produção de doces? Aí ela falou, olha, às vezes tinha mês que eu conseguia tirar R$500, mas tinha mês que eu não tinha nenhuma festa, nada que eu conseguisse vender e ficava, eu conseguia R$100, R$120. Aí eu pensei, poxa, esse benefício então chega em boa hora para uma pessoa que está sem poder produzir, está em casa e vai ter pelo menos R$600 aí para garantir o sustento, sendo que meses que ela buscava trabalhar, estava na ativa e não conseguia alcançar nem R$500. Então, a gente vive uma realidade muito dura, muito difícil. Quando a gente traz isso para números, é complicado. Eu sempre tenho contato com a renda das pessoas, porque eu, na área de família, trabalho muito com pensão alimentícia e vejo as pessoas demonstrando a renda para nós na Defensoria Pública e você fala assim, bem, todo mundo deve ganhar pelo menos um salário mínimo. Não. Quando você vê o contra-cheque de um ser humano que tem um salário mínimo, que desconta algum benefício, que desconta vale mercado, desconta pensão, desconta... Você vê a pessoa está recebendo R$300, R$400 por mês. É um absurdo? É. Outro dia, eu saindo do trabalho, o rapaz que toma conta do meu carro, eu peguei, tinha andado quando cheguei de manhã, logo de manhã, pensando que quando eu fosse sair do trabalho não ia encontrá-lo. Muitas vezes o horário que eu saio ele já não está mais próximo ao carro. Então eu tinha adiantado o dinheiro no dia, dinheiro da semana, eu tinha dado R$10 para ele. E aí na hora que eu tô indo embora, ele passa sem camisa, assim, todo alegre, e vira assim, Ninha, ó doutora, agora eu tô indo ali, eu vou comprar uma cachaça. Aí eu achei, mas rapaz, eu te dei dinheiro, foi para almoçar, para comer. Aí ele, Ninha, esse é o único dinheiro que eu tenho para passar o final de semana. Se eu não tomar uma cachaça hoje, eu vou morrer de fome hoje, amanhã e depois. Aí eu fiquei, nossa. Sim, nesse momento eu entendi. Por que nós temos tantas pessoas na rua viciadas em drogas e também no álcool, drogas lícitas ou ilícitas? Até porque no momento que passa fome, isso entorpece o organismo. Então não julgueis para não ser julgados.
É muito fácil a gente julgar a pessoa com a realidade que nós estamos vivendo e não com a realidade dela. Então, Pedro, até muito confuso de como que deveria se portar em relação ao próximo, perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem? Né? Seria 7 vezes? E Jesus disse: Pedro, eu te digo que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Uma certa feita, uma senhora procurou Chico Xavier e disse: olha, eu não aguento mais meu marido. Chico, ele faz apronta uma coisa atrás da outra. Não dá mais. E olha que eu perdoo. Eu já perdoei mais de 7 vezes 70 vezes, mais de 490 vezes eu já perdoei esse homem. Já posso então me livrar dele? Abandoná-lo? Aí Chico estava com Emmanuel ao lado. E Emmanuel, diga a ela que ela deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes a mesma ofensa. Isso me faz refletir que a pessoa nos ofende ou nos contradiz em algo e a gente fica abalado, chateado, e você vira assim: tá, tudo bem, eu perdoo. Na primeira oportunidade que você tem de estar com a pessoa, ela fala algo que remete ao ocorrido e os brios voltam. Você perdoou? Antigamente eu diria que não. Hoje eu já penso no que Emmanuel quis dizer. Esse é um momento que nós devemos perdoar novamente, porque o perdão ele é um processo. Nós vamos perdoando lentamente. O início desse processo é você se permitir. Tudo bem, vamos deixar para lá, eu perdoo. Né? Isso passou, entendo que a pessoa não deveria ter agido dessa forma, mas agiu, estava no direito dela, tanto fez. Então, paciência, vamos em frente. Quando nos depararmos novamente com a situação com essa pessoa, olha, novamente, perdoar. Então, é um processo, é um aprendizado constante, é um processo, o perdão. Então, nós devemos perdoar ilimitadamente, quantas vezes for necessário. Os Espíritos nos dizem que o perdão ele é indispensável ao equilíbrio do espírito. O primeiro beneficiado pelo perdão não é aquela pessoa que está sendo perdoada, porque muitas vezes para quem o ofensor, tanto faz perdoado ou não, nada vai mudar na vida dele, se ele tiver o seu perdão ou não. Né? Mas aquele que se sente ofendido, aquele que está ali digerindo aquela situação, modificando todos os seus fluidos, quando a gente perdoa, todo esse trabalho começa a entrar em harmonia, todo esse conjunto de fluidos que nós temos começam a se harmonizar. Então, o perdão, ele beneficia principalmente a quem perdoa e não a quem é perdoado. A quem é perdoado está no lucro, mas beneficia principalmente a quem está perdoando. Então, assim como o ar ele é indispensável para a vida aqui na Terra, o perdão ele é indispensável para o equilíbrio do nosso espírito. O espírito Meimei, aquela fofa linda, diz que o amor ele é o sustento da vida. O amor é o sustento da vida. E o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Então, o ódio é algo que vai nos corroendo, né? Então, meus amigos, o fato de exemplificarmos, de darmos o exemplo, não significa que estejamos proibidos de falar, de veicular as nossas ideias, nossas convicções. Né? Que a gente continua tendo opinião,
Nós pensamos, queremos falar o que pensamos, o nosso ponto de vista, mas nós não podemos ter a pretensão de convencer todas as pessoas. Nem o mestre conseguiu tocar todos nós. Pelo contrário, se ele tivesse conseguido, com certeza não tinha ido parar na cruz. Há que se levar sempre em conta o grau de amadurecimento espiritual de cada um, o processo evolutivo de cada um. O importante é fazermos a nossa parte. Sempre fazer o bem, sem olhar a quem. O resto é com os guias espirituais, entrega a Deus. Confia na espiritualidade. É importante sim perdoarmos para sermos perdoados. Lembra a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, Jesus, quando traz para nós, ele está nos ensinando a vivenciar esse processo do auto-perdão, da resignação, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Aí seja feita a vossa vontade, a gente já está trabalhando a resignação. Aceitar que muitas vezes o que está nos acontecendo é a vontade do Pai e não a nossa. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão espiritual, o nosso alimento, as nossas lições, a nossa bagagem espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que estamos perdoando como nós queremos ser perdoados por Deus na oração? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu espero que não, porque a dificuldade que ainda nós temos em perdoar é muito grande. Mas por que então temos que ser privilegiados pelo Pai? Tenhamos consciência. Temos que ser indulgentes, benevolentes, perdoar. E tudo isso requer exercício, prática. O aprendizado, ele só é sedimentado no nosso espírito através da prática. Não adianta a gente falar sobre a importância do perdão. Isso não significa que a gente vai aprender a perdoar do dia para a noite, não. Mas, como eu disse, é um processo. Então, meus irmãos, comecemos a relevar as pequenas indelicadezas nesse momento de convívio que nós estamos confinados com as pessoas dentro de casa, as pequenas ofensas, para que nós consigamos mais tarde enfrentarmos e entendermos que já podemos perdoar as grandes ofensas, né? Kardec nos dizia que o perdão é próprio das almas elevadas. Os espíritos bons, eles nem se ofendem. Não é a questão de nem se ofender, eles perdoam. Por quê? Já entendem a nossa fraqueza. No momento que a gente atira a primeira pedra, a gente tem que entender que jamais a lei vai deixar que alguém que fez uma injustiça fique impune. A lei divina, ela é para todos, ela não privilegia ninguém. E é uma lei que ninguém escapa. E isso eu busco muito conforto. Quando eu vejo as pessoas buscando fazer justiça com as próprias mãos, eu que trabalho na área da justiça, vejo muita reclamação em relação a isso, eu digo para vocês, realmente, muitas vezes nós temos que confiar na justiça divina, porque ninguém foge da lei de ação e reação. Nos dias atuais, em que campeia a violência, a intolerância, o preconceito, os rótulos. Ora, antes de revidarmos a palavra ofensiva, aquela palavra dita impensadamente, antes de aceitarmos a provocação, pensemos 2, 3, 4 vezes. Será que vale a pena? Se o irmão pensa diferente de mim, isso muda a minha essência? Em quê? Quanta coisa poderia ser evitado se no momento dessa agonia de querermos
impor às pessoas as nossas vontades, o que pensamos, nosso ponto de vista, se a gente respirasse fundo e fizesse uma prece. Ora, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. É o que Jesus sempre recomendou. Então, já vivemos outras encarnações. Será que não pensamos ou agimos da mesma forma no passado, para que hoje, de repente, eu não tenha que pensar diferente? Será que eu não fiz a mesma coisa que o meu irmão? O próprio Mestre, Jesus, na cruz, quando estava crucificado, ele olhou para todos que estavam ali ao redor e disse: Senhor, perdoa-lhe. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, meus amigos, reflitamos, estudemos a doutrina espírita e façamos a nossa parte. É o trabalho de renovação interior que servirá, consequentemente, para nos autoproteger de muitos sofrimentos. Que Deus abençoe. Muita luz.